Olha, a gente aproveita estes temas para iniciar a conversa com o sócio fundador e CEO da empresa de recrutamento de altos executivos, FESA, o Alfredo Assunção, que nós recebemos em nosso estúdio de São Paulo. O comentarista Jorge Vidor e a nossa Denise Barbosa participam comigo da entrevista. Boa noite a todos, um prazer recebê-lo, Alfredo, aqui no Conta Corrente, edição Emprego. Queria começar lhe perguntando o seguinte, são muitos pormenores a observar, na verdade. A gente viu os números do CAGED, serviços continuam contratando, a renda permanece em alta, mas a indústria dá sinais, daqui a pouco a gente vai ver detalhes, de que o ano não deve ser positivo, muito pelo contrário. Os empregos mais qualificados, de melhor remuneração, estão na indústria. Em compensação, a gente viu na reportagem da Clara Castro Pérez que, em alguns setores, o trabalhador está escolhendo onde trabalhar, no caso dos executivos. Onde é que reside o talento aí na hora, por exemplo, de tomar essa decisão? Vou para essa empresa e não para aquela. Boa noite. Boa noite, Guto. Na verdade, sempre que se procurar um emprego, você deve procurar uma empresa que se pareça com você. Se você não se empregar em um lugar onde tenha um ambiente corporativo, onde tenha uma cultura organizacional parecida com aquilo que você acredita, ou seja, com suas crenças e seus valores, você vai acabar não se adaptando na empresa. Então, veja, o processo remuneração, ele vem posteriormente ao teu desejo pessoal, e eu falo isso hoje, porque a pessoa tem condição de escolher, sim, um bom emprego, porque falta talento. Então, primeiro, felicidade, e depois o dinheiro vem naturalmente. Então, é isso que se busca hoje em dia. Alfredo, a gente tem visto que as empresas elas já não estão esperando mais que o sistema de ensino, formal de ensino, forneça pessoas que elas precisam em vários níveis, desde básico até nível de gerente, né, iniciante. O exemplo da construção naval, o Brasil só tinha engenharia naval no Rio e em São Paulo, só 2 faculdades formando engenheiros navais. Aí agora, em Recife, há 2 anos, surgiu. Então, um estaleiro aqui no Rio criou um instituto para formar desde mão de obra básica até engenheiro. Quer dizer, a solução talvez não seja essa, das empresas, embora isso represente um custo, se envolver na formação dos talentos, quer dizer, identificar os talentos e a empresa investir um pouco nesse talento? Ô Vidor, essa é a saída. Eu não sei se eu estou falando um pouquinho adiantado. Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Muito bem. A saída é essa. O mundo acadêmico hoje, a partir das 2 últimas décadas, ele está sempre atrasado em relação à necessidade do mundo corporativo. Isso é fácil de explicar. Veja bem, quem é responsável por uma instalação de uma crise? É o capital humano que lá está. Veja, o subprime só existiu porque aquele pessoal que estava lá instalado fez com que acontecesse a crise. Depois Harvard vai lá pesquisar a crise, entender a crise e aí trazer para dentro de sala de aula para formar esses estudantes, e aí eles saem sabendo da crise subprime. Só que nós já temos outra crise na Europa. As crises hoje acontecem a cada 1 ano e meio, 2 anos. Não é mais como Marx escreveu lá em 1844. Então, o sistema de ensino ou seja, o mundo acadêmico que formava bem e supria o mundo corporativo a tempo e a hora com talentos há 2 ou 3 décadas atrás, hoje não consegue mais fazer. Seria algo extremamente, eu diria, não apropriado cobrar isso do mundo acadêmico. Então, o mundo acadêmico hoje forma muito mais atitude. E o mundo corporativo precisa, sim, formar os seus talentos. E nessa hora que é preocupante a situação do Brasil, porque a carga tributária, principalmente em cima da folha de pagamento, é muito alta. É totalmente diferente do que você vê no Chile, que você vê nos Estados Unidos, enfim. Onde você tem uma economia levada pelo mercado privado, vamos chamar assim, ao invés do mundo governamental, essa economia vai bem. Então, você vê a Alemanha, não depende tanto de governo. O próprio Estados Unidos vai sair da crise mais rápido, porque não depende tanto de governo. Por outro lado, quando você olha os países onde
tudo depende muito mais de governo, que são os países latinos do bloco europeu, da zona do euro, você vai ver que o problema lá é muito mais sério. Então você não está construindo talento. Então é preciso que o governo desonere a empresa para a empresa investir em mão de obra assim e criar talento. E aí você vai ter uma economia forte e sustentável. Esse é o modelo. Denise Barbosa. Alfredo, para quem está nos assistindo, um jovem que esteja na faculdade ou recém-formado, que ouve isso, está faltando mão de obra qualificada, está faltando gente com potencial para virar um grande executivo. Então, como é que essa pessoa identifica esses ramos, esses setores que estão precisando? Como é que ele se qualifica? Por onde começar para poder suprir isso que está faltando? Só existe uma forma. É triste, mas é verdadeiro. Trabalhe, mesmo que seja de graça. Veja, isso já começa no período de estágio, onde você vai aprender alguma coisa. Quando você se forma e que você quer trabalhar, você veja bem, a Organização Internacional do Trabalho mostra isso. O maior índice de desemprego que você encontra, 40% dos desempregados, é o jovem. Porque ele sai do mundo acadêmico, ele pensa que está preparado e não está. Aí o mundo vem, o mundo corporativo. Eu já tive, por exemplo, na minha frente, só para você ter ideia, doutores. Doutor formado na minha frente, eu não tenho onde colocar o cara. Então é um executivo muito bem formado, mas que não tem... Não tem experiência? Ele não tem experiência. É muito triste, mas é verdadeiro. Então é isso que acontece hoje com o jovem. Eu acabei de escrever um livro, não queria nem falar disso, se vocês quiserem até podem falar, mas na verdade lá tem um projeto onde você pega esse jovem, coloca no mundo corporativo e o mundo corporativo vai terminar de formá-lo. Você precisa de mais 1 ano, 2 anos para formar esse jovem. Tá bem, daqui a pouquinho retomamos, obrigado. O setor de tecnologia está se expandindo cada vez mais no Brasil. Para crescer é preciso contar com investimentos, é o que a gente está discutindo aqui. Tecnologia, contar também com funcionários qualificados, é o ambiente da nossa edição de hoje. É aí que entra a presença dos estrangeiros também. Com falta de gente qualificada por aqui, o jeito que algumas empresas têm dado é procurar gente lá fora. Para falar sobre isso, conversamos com a gerente de recrutamento da consultoria global de tecnologia, a ThoughtWorks, Camila Tartari. Ela conversa com a gente direto, ao vivo, de Porto Alegre, pela internet. Oi, Camila. Tudo bem? Um prazer ter você com a gente. Tudo bom? Tudo bom. Qual é a maior diferença que você sente entre o funcionário brasileiro e o estrangeiro? Há uma adaptação perfeita, fácil? Como é que isso tem se dado? Eu acho que toda adaptação tem seus desafios, né, Guto? Eu acho que depende muito mais, acho que do indivíduo propriamente dito, do que do país que ele está vindo, né? Então é muito bom, muito importante, quando se considerar trazer profissionais de outros países, poder explorar um pouco o intuito daquele candidato, o que ele está buscando, né, nesse país, e poder entender se a cultura da tua empresa está de acordo com a cultura daquela pessoa, né? Os desafios são bastante grandes, mas existe uma imensidade de talentos lá fora. O Brasil está numa situação econômica muito favorável e é muito importante a gente estar atento para possibilidades criativas também, né, para poder conseguir talentos que a gente precisa de acordo com a demanda. A gente está repatriando, por conta desse momento econômico mais favorável, a gente está repatriando gente que foi lá para fora em busca de uma qualificação, de uma posição melhor e que se qualificou e está retornando, Camila? Com certeza. Eu acho que uma das consequências do cenário que a gente está vivenciando hoje, falando especificamente de tecnologia, em função do crescimento da economia, todas as empresas estão contratando, né? A gente não está conseguindo formar profissionais com a mesma velocidade que a economia está crescendo. E, em decorrência disso, diversas consequências acontecem. E realmente, como você colocou muito bem, assim, 2 delas que eu apontaria seria a volta de brasileiros expatriados, né, que estão morando em outros países para o Brasil. Então, a gente vê um movimento inverso do que a gente vem, né, sempre ouvindo falar ao decorrer dos anos. Então, hoje, os brasileiros retornando e o aumento de estrangeiros vindo para o Brasil, né? Então, de uma forma bastante significativa, no último ano, 2011, a gente viu um quadro bastante interessante de pessoas que vêm, então, para o Brasil em busca dessa oportunidade, de oportunidades, né? Acho que países da América Latina são favoráveis em função das questões de imigração e visto, são processos relativamente mais fáceis, né? Mas a gente também tem uma procura alta de profissionais da Europa, por exemplo, né? A gente sabe que o quadro econômico lá em alguns países, Portugal e Espanha, por exemplo, né, são delicados e a gente recebe, sim, um fluxo grande de candidatos desses países também. Camila Tartari, muitíssimo obrigado pela participação com a gente. Até uma próxima vez. Obrigada, Guto. Até a próxima. Até a próxima. Vamos encerrar o nosso Boa Noite em companhia do nosso Alfredo Assunção da FESA, que participou da coluna Emprego. Um tema, uma palavra.
Eu continuo com talento, a verdadeira riqueza das nações. Obrigado, Alfredo. Um prazer tê-lo conosco. Até uma próxima vez. Obrigado ao nosso Jorge Vidor, a você que sempre nos prestigia. Uma ótima noite. Até amanhã, se Deus quiser. Boa noite, Denise. Boa noite. Boa noite, até amanhã.